Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou o Prof. Renan Duarte e hoje a gente vai falar sobre o concurso do Banco do Brasil. Quais matérias estudar hoje, agora, para conseguir sair na frente desse concurso? É sobre isso que eu vou falar, mas antes peço aí para vocês deixarem um like e também, quem não for inscrito nesse canal, se inscreve para receber essas dicas de estudo. Galera, a gente sabe que o concurso do Banco do Brasil ele vai acontecer. Eu já fiz vídeo, em outro canal, já fiz vídeo no canal do Direção, mostrando para vocês que nesse momento o Banco do Brasil ele está estudando um novo edital. Todos os aprovados de agente comercial do último concurso já foram chamados. E a gente sabe que o Banco do Brasil ele faz concursos aí quase que a cada 2 anos em média. E a gente já está chegando aí no prazo de 2 anos do último concurso. Então, tudo leva a crer que a gente deve ter um concurso aí nos próximos meses. E aí, como é que a gente pode sair na frente agora, aonde a gente ainda não tem um edital publicado? Quais matérias estudar? Eu vou passar aqui diferentes cenários para vocês, tá? Pensando na realidade que pode ser de cada um, e vou dar minha opinião, do que eu acho mais importante nesse momento, pensando no perfil do concurso, pensando também na curva de aprendizado de cada uma dessas matérias, porque sim, tem matérias que a gente pega em um mês, em 2 semanas, pelo perfil da matéria, pela quantidade de conteúdo que tem, e tem outras que a gente precisa de um tempo maior, para conseguir resolver as questões de maneira segura na prova, tá? Então, é sobre isso que eu vou falar, vou colocar aí na tela. Esse daqui é o cronograma que eu já disponibilizei para vocês, para organizar os estudos. E o importante desse cronograma aqui é que ele traz para nós o número de questões e a representatividade dessas questões nas provas, tá? Eu vou me ater apenas a isso, não vou nesse vídeo aqui falar sobre o cronograma. Aí, no próximo vídeo, eu posso, daqui a pouco, renovar esse cronograma, porque já tem algum tempo que eu postei o vídeo. Bom, olha só. As matérias, então, do último edital do Banco do Brasil e que provavelmente devem aparecer nesse daqui. Português, inglês, matemática e atualidades no mercado financeiro. Isso daqui para os dois cargos, agente comercial e agente de tecnologia. Mas nesse vídeo eu vou focar só em agente comercial, tá? Nas matérias de conhecimentos específicos, e aqui, então, só para agente comercial, eu tenho matemática financeira, conhecimentos bancários, informática e vendas e negociação. Em relação à quantidade de questões, a matéria, as duas, que eu tenho mais questões, é informática e vendas e negociação. As matérias que eu tenho maior peso, são vendas e negociação, informática, conhecimentos bancários, matemática financeira e matemática, praticamente, e português, praticamente quase todos. Na verdade, as únicas duas que não têm peso de 1,50 é inglês e atualidades do mercado financeiro, tá? E assim, Renan, então, pensando que eu só consigo estudar 3 matérias nesse momento. Eu não quero passar por todas as matérias. Quais as matérias que tu acha mais importante nesse momento? Aqui pensando numa pessoa que nunca estudou para concurso bancário, tá? Quais eu estudaria nesse momento? Eu acho que se a pessoa nunca estudou mesmo para nenhum concurso, tem que estar bem em português. Não adianta. Português é a base para qualquer concurso, Todos os concursos vão ter português. Então, tem que estar bem em português, não adianta. Então, essa tem que estar ali já de inicial. Até se a pessoa for fazer um outro concurso, vai ser uma matéria que ela vai aproveitar. Então, português é uma das principais. Pensando no perfil de banco, não tem como a gente não estudar conhecimentos bancários, tá? Então, estudando conhecimentos bancários vai facilitar a vida aqui para atualidades do mercado financeiro e também, de certa forma, vai facilitar a vida para vendas e negociação. Ainda que a pessoa não esteja estudando essas matérias nesse momento. E a terceira matéria que eu estudaria, não tem como não estudar informática, porque aqui nessa prova do Banco do Brasil é a segunda matéria mais importante, tá? Na verdade, ela é empatada aqui com vendas e negociação, tá? Dá para dizer que são as duas mais importantes em termos de representatividade. Então, nesse momento, se eu tivesse apenas 3 disciplinas para estudar, eu estudaria português, conhecimentos bancários e informática, tá? E depois eu iria adicionando as demais disciplinas. Se eu fosse adicionar mais uma, aí eu ficaria aqui na dúvida realmente, tá? Se eu estudaria vendas e negociação por conta da representatividade da prova ou matemática, E aí eu poderia até pensar em juntar aqui a matemática básica com a matemática financeira. Por que que eu digo isso? Porque apesar de matemática não ter uma representatividade tão grande, quando a gente soma aqui, dá 15% da prova só, quando a gente soma matemática financeira e matemática.
Mas a curva de aprendizado para uma pessoa aí que está afastada dos estudos para estudar matemática, ela é maior, né? A pessoa precisa dedicar mais tempo para chegar bem em matemática. Geralmente é isso, né? Tem aquelas pessoas que têm um pouco mais de facilidade que conseguem pegar bem. Mas quem não tem precisa de mais tempo. E se a pessoa não for bem em matemática, isso vai jogar a nota lá para baixo. O concurso do Banco do Brasil é nível médio, mais de 1 milhão de pessoas se inscrevendo, muitas pessoas por região, então é muito concorrido, cada questão faz a diferença, tá? Eu até arrisco dizer que se eu fosse colocar uma quarta disciplina aqui, eu realmente colocaria matemática financeira e matemática, pensando na pessoa que tem dificuldade em matemática, e deixaria vendas de negociação mais para frente, ainda que ela tenha aqui uma representatividade maior do que matemática, tá? E aí depois sim, né? Daí eu adicionaria vendas e negociação. As que eu deixaria por último, tá? É atualidades do mercado financeiro, porque realmente quando a gente está estudando conhecimentos bancários, de certa forma a gente já está estudando atualidades do mercado financeiro. Não precisaria assim dar um foco tão grande, tá? Ou daria para já estudar junto aqui com conhecimentos bancários também, que não seria de todo ruim, tá? Inglês eu também deixaria para o final, porque em inglês ou a pessoa já sabe e talvez nem precise estudar muito, ou se ela não sabe, depois do edital, né, ou depois que ela já ter estudado essas outras matérias, ela consegue ir bem o suficiente em inglês para que essa matéria não faça diferença na prova dela. Eu vi poucas pessoas falando, né, no concurso da Caixa que aconteceu agora, no concurso do Banco do Brasil, que foi inglês que jogou a nota delas para baixo. Geralmente as pessoas falam, né, de matemática, informática, que são matérias assim onde a gente tem uma diferença mais grande entre os candidatos. Então, eu deixaria inglês mais para frente, tá? Se eu pudesse, obviamente, eu estudaria todas as matérias já nesse momento, tá? Eu aqui tracei perfis onde as pessoas não conseguem estudar todas, mas se eu pudesse, eu estudaria todas, e aí eu daria mais ênfase nessas que eu falei primeiro, tá? Português, conhecimentos bancários e informática. Se a pessoa ela já tem o português bom, ela já está conseguindo acertar as questões, aí, né, conhecimentos bancários, informática e as duas matemáticas, para não ir mal nessas matérias. Depois, vendas e negociação. E aí depois a gente vai adicionando aqui atualidades do mercado financeiro e inglês, tá? Eu acho que essas são as principais. Por que conhecimentos bancários, no começo, mesmo tendo aqui uma representatividade menor que vendas e negociação? Porque também é uma matéria que a gente tem que ter uma curva de aprendizado. Isso pensando aí numa pessoa que nunca estudou para banco. Vai ter muita coisa ali para ela ver, porque o conteúdo de conhecimentos bancários, ele é bem grande, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês o que a gente tem em cada uma das disciplinas, tá? Deixa eu só puxar o edital aqui, tá? Tá aparecendo aí para vocês. Aqui, conhecimentos básicos, português, tá? Aparecem apenas 9 itens, mas isso engana, tá? Porque a gente tem que estudar muita coisa em português. Inglês, que é mais a compreensão, tá? Matemática, atualidades do mercado financeiro. Aí a gente chega aqui em conhecimentos específicos de agente comercial, matemática financeira e olha só conhecimentos bancários, né? Vai aqui do item 1 até o item 24. Tem muita coisa de conhecimentos bancários, então para quem nunca estudou, precisa de um tempo aí para conseguir dominar todos esses conceitos. Mesmo quem já estuda, né, às vezes patina aqui em um item ou outro dentro de conhecimentos bancários. Mercado de câmbio foi aí um calcanhar de Aquiles em muita gente. Mas eu acho que essa realidade está mudando, né? Pelo menos no concurso da Caixa eu dei um foco grande aí em mercado de câmbio, dei várias aulas, vários eventos ao vivo, revisão, né? Dei muito conteúdo de mercado de câmbio e não foi isso que derrubou a galera na prova, né? Inclusive, tá, conhecimentos bancários também é uma matéria que quem vai ser aprovado no concurso vai praticamente gabaritar. Na Caixa Econômica as pessoas falaram, né, relataram aí que acertaram das 15 questões, 14, 15, 14, 15, né, as que foram que não tiveram desempenho tão bem assim acertaram 13, mas a maioria, né, das pessoas que foram bem ficaram entre 14 e 15 questões. Informática, como eu falei para vocês, é uma matéria que não dá para deixar de lado, porque ela é muito importante no concurso do Banco do Brasil, e vendas e negociação, tá? Que é uma matéria mais subjetiva, principalmente nessa parte aqui que lida mais com essa ideia de atendimento, com essa ideia aqui de cliente, valor para o cliente, isso aqui é mais subjetivo. Mas a gente tem também coisas que são mais concretas, tá? Por exemplo, essa parte de legislação, onde a gente tem Código de Defesa do Consumidor, as resoluções do CMN, são conteúdos que são mais objetivos. Se a gente
pegar bem o detalhe da legislação, a gente consegue acertar qualquer questão que apareça disso na prova, tá certo? Então, nesse momento, voltando aí para responder, né? As matérias que eu focaria, se eu pudesse focar só em três, se eu não tivesse condições de estudar todas, eu focaria aí em português, conhecimentos bancários e informática, depois adicionando matemática, porque matemática nesse momento é importante, tá? E aí agora, traçando um perfil diferente, né? Vamos pensar naquela pessoa que já está estudando para a área bancária, já está muito bem em conhecimentos bancários, chegou perto de 14 de 15, né? Na prova da Caixa, se fez a prova da Caixa. E, enfim, né? Qual que seria o bom agora? Nesse momento, então, que a pessoa já está dominando praticamente todas as matérias que estão aqui no edital do Banco do Brasil, eu focaria em tentar elevar o nível daquelas aonde eu não tenho tanta confiança ou meu desempenho não está tão bem assim como as demais, né? Porque eu, fazendo questões, eu consigo medir qual que é o meu desempenho. Eu vou ver lá. Português eu estou tirando 90, conhecimentos bancários 90%. Matemática financeira e matemática eu estou tirando 80. Em inglês 90. Então, tem que subir em matemática. E aí acho que nesse ponto, então, para quem já está estudando, já está bem de maneira geral nas matérias, agora é a hora de dar aquela dedicação a mais na matéria onde não está tão bem. Porque daí, acertando uma questão a mais, uma ou duas a mais nessas matérias, eu tenho certeza que a colocação vai ser muito diferente, né? Até porque se a pessoa ela já está bem, com certeza o que talvez tenha faltado se ela não ficou nas vagas, se ela não ficou na parte de cadastro reserva da Caixa Econômica, eu tenho certeza que foi uma ou duas questões. E aí, não é nem muitas vezes a preparação, é mais o dia da prova, né? Às vezes a gente está tão bem, só que caiu uma questão lá que é muito aleatória, e aí na hora de marcar a gente acabou errando, ou a gente errou na hora de passar o gabarito. Esse é o ruim de concurso de nível médio, né? Onde a gente tem mais de 1 milhão de inscritos. Às vezes não é nem tanto pelo conhecimento. O conhecimento a gente tem, a gente estudou, a gente está muito bem. Mas pode ser uma coisa específica lá no dia da prova que pode fazer a diferença. E aí não é pelo conhecimento do candidato. Acaba sendo mais uma questão de sorte mesmo. Infelizmente, é isso, tá? Às vezes a gente tem um maior conhecimento em todas as disciplinas, mas aí na hora de passar o gabarito, acontece, né? E concursos de nível superior, isso geralmente não acontece. Até posso fazer um vídeo depois para falar sobre a minha opinião, porque eu fiz os dois, né? Vocês sabem. Eu fiz aí concursos de nível médio, fiz alguns, né? Não poucos, e fiz um concurso de nível superior. O que eu fiz de concurso de nível superior resolveu minha vida ali, né? Não precisei fazer mais de um. Agora, de nível médio, eu tive que fazer alguns, até que acontecesse a convocação, outros que eu não fiquei tão bem aprovado. Agora, de nível superior, pelo conhecimento que eu tinha, eu consegui e já fui chamado, tá? Então, por isso que, na minha opinião, às vezes o concurso de nível superior, ele recompensa quem tá bem na disciplina. Só que daí tem aquele detalhe, né? Concurso do Tribunal de Contas da União, que foi o que eu fiz, para que a pessoa consiga estar bem em todas as disciplinas, ela não vai conseguir fazer isso em 2, 3 meses, né? Ela vai precisar ir de mais de ano. Então tem esse lado aí também, mas recompensa aquela pessoa que está bem. Mas aí posso fazer um vídeo específico para dar minha opinião sobre esse ponto, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Vou, na medida do possível, aí trazendo mais vídeos. Nesse canal, no canal principal ou ainda no canal do Direção Concurso, tá? Um abraço para vocês e até um próximo.